O psiquiatra suíço Carl Jung, através de seus estudos e da observação dos seus pacientes, concluiu que a nossa psique é formada por camadas, como uma cebola. E essas camadas foram se sobrepondo ao longo da evolução da humanidade à medida que adquirimos novos conhecimentos e necessidades. a primeira camada, que é a mais superficial, é onde fica a nossa consciência. E lá é onde encontramos o nosso ego. Ele é o responsável por reprimir os nossos comportamentos considerados inadequados socialmente ou moralmente. A camada seguinte é onde fica a nossa sombra. É lá onde guardamos as questões, os desejos e os instintos reprimidos pelo ego. E é onde também encontramos as nossas potencialidades ainda não desenvolvidas. Existe também uma terceira camada mais profunda, onde se encontra o nosso inconsciente coletivo, que foi formado no tempo em que a humanidade ainda vivia nas cavernas e que nos é passado pela nossa hereditariedade. Assim como o corpo humano apresenta uma anatomia comum a todos os seres humanos, apesar das diferenças entre as pessoas, o mesmo acontece com a nossa psique, que possui uma estrutura comum que Jung chamou de inconsciente coletivo. E é lá, no inconsciente coletivo, onde encontramos os arquétipos, tema da nossa aula. Os arquétipos são um pensamento padrão, formas instintivas de imaginar. São modelos primitivos onde figuras semelhantes ou análogas tomam forma. O arquétipo é uma concentração de energia que, quando toma forma, se transforma na imagem arquetípica. E os nossos sonhos são a prova de que a nossa energia psíquica se transforma em imagem. Essas imagens arquetípicas são trazidas do nosso inconsciente para o nosso consciente na forma de símbolos. E é aí onde a arte-terapia atua, construindo, através da proposta plástica, o símbolo que emerge do inconsciente. E depois, nós passamos para a etapa seguinte, que é a amplificação desse símbolo. A amplificação é um método criado por Jung para interpretar os símbolos surgidos do inconsciente, traçando paralelos com os mitos, contos de fada e outros registros históricos e culturais produzidos pela humanidade, porque acredita-se que essas histórias tenham se originado dos sonhos dos povos primitivos e seriam uma representação das imagens arquetípicas do inconsciente coletivo. Quando traçamos um paralelo entre a imagem surgida do inconsciente e o arquétipo que a representa, e isso tem algum valor emocional e afetivo para o indivíduo, então a imagem arquetípica passa a ter significado e acontece a ampliação da consciência sobre si próprio. O método de trabalho do Museu de Imagens do Inconsciente consiste principalmente no estudo de séries de imagens. Pinturas de um mesmo autor, tal como os sonhos, se examinadas em séries, revelam a repetição de motivos e a existência de uma continuidade no fluxo de imagens do inconsciente. Verifica-se com frequência que essas séries contêm significações paralelas a temas míticos. Isso porque a peculiaridade da esquizofrenia reside na emergência de conteúdos arcaicos que configuram fragmentos de temas míticos. Essas pesquisas de paralelos mitológicos têm importância tanto teórica quanto prática.
A tarefa do terapeuta será estabelecer conexões entre as imagens que emergem do inconsciente e a situação emocional que está sendo vivida pelo indivíduo. O trabalho no ateliê revela que a pintura não só proporciona esclarecimentos para a compreensão do processo psicótico, mas constitui igualmente verdadeiro agente terapêutico. Retendo sobre cartolinas, telas ou no barro fragmentos do drama que está vivenciando desordenadamente, o indivíduo dá forma às suas emoções, despotencializa figuras ameaçadoras. A pintura permite detectar, mesmo nos casos mais graves, movimentos instintivos das forças autocurativas da psique, buscando diferentes caminhos. A experiência demonstra que a pintura pode ser utilizada pelo doente como verdadeiro instrumento para a sua reestruturação interior. Imagens circulares ou próximas ao círculo dão forma a movimentos instintivos de defesa da psique, exprimindo tentativas, esboços, projetos de renovação. Eu vou mostrar aqui um corte do documentário do Leon Risman, No Reino das Mães, onde a gente tem o estudo de caso da paciente da doutora Nise, Adelina Gomes, no Hospital Psiquiátrico Pedro II, para que vocês vejam como a amplificação do conteúdo simbólico acontece na prática. E também como é necessário um amplo estudo sobre mitos, contos de fada e as propriedades dos materiais, isto é, quais emoções e sentimentos um determinado material plástico evoca. Um dia, Adelina pintou formas abstratas em tons rosa e lilás. Entregou a pintura à monitora, dizendo na sua habitual voz quase inaudível, como se traduzisse a significação das formas pintadas: eu queria ser flor. As pinturas seguintes revelam claramente a transformação da mulher em vegetal. A cabeça e o busto são o cálice da flor, e a parte inferior do corpo é a própria corola que encerra o gineceu. De ramo lançado no espaço, nascem flores, e uma dessas é face de mulher. Da corola de grande flor, emerge a mulher com os braços erguidos. Muitas outras pinturas mostram as mais diversas modalidades entre a mulher e a planta, e mesmo sua completa metamorfose vegetal. Como? Por que acontecem transformações tão profundas do ser, dando passagem para outros reinos da natureza? Cada metamorfose encerra significações específicas, ricas de sentido, já experienciadas por incontáveis seres humanos através de milênios. É nos mitos que se acham condensadas e polidas em narrativas exemplares as imaginações criadas pela psique quando vivencia situações típicas
muito carregadas de afeto. No caso particular de Adelina, é num mito grego que encontramos paralelo esclarecedor, no mito de Dáfne. Apolo apaixonou-se pela ninfa Dáfne, filha do rio Ladão e da Mãe Terra. Ela se esquiva, mas o deus não se conforma em ser recusado. Apolo persegue Dáfne numa corrida louca através de campos e de bosques. Fugindo sempre, a ninfa busca refúgio junto à sua mãe, a Terra, que a acolhe e a metamorfoseia em loureiro. Por que a jovem fugirá do deus que é o padrão máximo da beleza viril, do herói vencedor de monstros, do mestre por excelência de todas as artes? O mito de Dáfne exemplifica a condição da filha que se identifica tão estreitamente com sua mãe a ponto dos próprios instintos não lograrem desenvolver-se. Em tais casos, tudo que faz lembrar à filha maternidade, responsabilidade, relações pessoais e exigências eróticas desperta sentimentos de inferioridade e a obriga a fugir naturalmente para perto de sua mãe. Por estranho que pareça, Adelina, modesta mestiça do interior do Brasil, reviveu o mito da ninfa grega Dáfne. Adelina era moça pobre, filha de camponeses. Fez o curso primário e frequentou uma escola profissional onde aprendeu variados trabalhos manuais. Era tímida e sem vaidade, obediente aos pais, especialmente apegada e submissa à mãe. Nunca havia namorado até os 18 anos. Nessa idade, apaixonou-se por um homem que não foi aceito por sua mãe. A moça, como tantas outras jovens no sistema social vigente, sujeita-se ao julgamento materno. Obedece, afasta-se do homem amado. A condição de mulher oprimida é evidente. A autoridade inapelável das decisões familiares impede a normal satisfação dos instintos e a realização de seus projetos de vida afetiva. A situação parecia resolvida sem maiores consequências. Entretanto, pouco tempo depois, Adelina foi se tornando retraída, sombria e irritada. Um dia, subitamente, estrangula a gata da casa que todos estimavam, inclusive ela própria. Tomada de violenta excitação psicomotora, foi internada em 17 de março de 1937. Segundo registra o livro de observações clínicas da época, um mês depois da internação, a doente está lúcida, orientada no tempo e no lugar. Mostra-se indiferente à situação, não desejando sair do hospital. Mímica extravagante. Autismo. Afetividade e iniciativa diminuídas. Depois da tradicional enumeração dos sintomas, vem o diagnóstico. Esquizofrenia. Tratamento: convulsoterapia e insulinoterapia. Várias revisões clínicas em anos subsequentes assinalam o agravamento da situação de Adelina. Repetem: autismo, negativismo, agressividade. Permanece inabordável e inativa. Foi em setembro de 1946 que Adelina começou a frequentar o ateliê de pintura da seção de terapia ocupacional que vinha de ser instalado. Apesar de seu constante negativismo no hospital onde se encontrava, uma vez no ateliê, não houve dificuldade para que ela aceitasse pintar. O manejo de lápis e pincéis parecia mesmo dar-lhe prazer. Seus primeiros desenhos foram gatos.
Gata no Leito foi o nome que deu ao primeiro desenho, onde se vê uma gata de tetas volumosas bem à mostra deitada num leito estreito. Gata bailarina, eis como denominou o segundo desenho. É uma figura de aspecto humano vestindo ampla saia rodada que parece dançar. É curioso que 9 anos depois do episódio do estrangulamento da gata de sua casa, ocorrido no dia de sua internação, Adelina tenha pintado gatas logo que teve a possibilidade de configurar imagens. A primeira é uma gata-mãe. E a segunda é o animal livre de exprimir em movimentos de dança os impulsos de sua natureza. Dupla expressão da vida instintiva feminina. Esses desenhos dizem muito sobre a problemática psicológica de Adelina. Apenas timidamente se manifestaram seus instintos femininos, a mãe sufocou-os. E Adelina, que não se havia desvinculado da mãe, identificada com ela, repete-lhe o gesto agressor, estrangulando a gata de sua casa. A gata, que representa a natureza instintiva, encarnação dos instintos femininos, reunindo em si graça sedutora, lascívia, devotamento materno e um núcleo de irredutível selvageria, atributos essenciais da feminilidade. Estrangulando os instintos cujo desenvolvimento a levariam ao encontro do homem, Adelina tomou o único caminho possível, a fuga para o reino das mães. Isso significa que a energia psíquica, introvertendo-se violentamente, seguiu o caminho que já estava preparado por sua fixação materna até alcançar as estruturas das camadas mais profundas da psique, onde foi encontrar e infundir vida àquelas grandes mães que estão sempre por trás da mãe pessoal. Adelina ficou durante longo tempo prisioneira das mães terríveis, dotadas de um poder irresistível, pois é do fundo do inconsciente que exercem sua ação. Foi sob o domínio dessas matriarcas onipotentes que Adelina sofreu as metamorfoses vegetais, perdendo assim a liberdade de seguir seu destino de mulher. Um mínimo de condições favoráveis, porém, proporcionou-lhe a oportunidade de dar forma às espantosas figuras que a haviam aprisionado. Foi em barro, segundo convinha, o mais primordial dos materiais de trabalho, que ela modelou as personagens estranhas emergidas dos estratos mais profundos do inconsciente. Quero salientar uma questão muito corrente na arte-terapia quando você está atendendo uma pessoa. Normalmente as pessoas veem a interpretação das imagens como um oráculo e querem saber o significado de cada imagem que aparece. É claro que cada imagem surgida nas atividades propostas nos dão pistas sobre aquele indivíduo e sobre os próximos passos da terapia. Mas é na análise do processo como um todo que a gente tem uma visão mais ampla do processo psíquico que rege o comportamento cotidiano. No Hospital Pedro II, a doutora Nise trabalhava com esquizofrênicos e com livre expressão. Na arte-terapia, é mais comum fazermos propostas que conduzem o indivíduo através desse mergulho no inconsciente. Vou deixar aqui, no material de estudo, os links da primeira e da segunda parte do documentário do Leon Risman, Imagens do Inconsciente, para vocês assistirem o filme inteiro, porque lá vocês verão na primeira parte um panorama do trabalho da doutora Nise no Hospital Psiquiátrico Pedro II e o estudo de caso do Fernando Diniz. E na segunda parte,
o estudo de caso da Adelina Gomes ao longo dos anos. Ambos são de suma importância para a compreensão do nosso conteúdo e devem ser assistidos. As imagens do documentário são do Museu de Imagens do Inconsciente e os textos narrados são de autoria da doutora Anise da Silveira. Esse vídeo termina por aqui. Encontro vocês na próxima aula.